Olá, professor. Eu sou o Sandro Torres. O propósito deste vídeo é de servir como uma introdução e um guia para o entendimento da lógica que orienta a BNCC e DCGO ampliado. Mas ele não substitui de forma alguma a leitura e o estudo aprofundado desses documentos. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, UNDIME-GO, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás para aproximá-lo do currículo efetivado no cotidiano de uma instituição escolar. Esses desdobramentos se constituem no acréscimo de conteúdos de forma articulada aos objetos de conhecimento, na escrita de habilidades ano a ano para os componentes curriculares de arte e educação física que estavam escritas em blocos de 3 e 2 anos e no ordenamento das habilidades por ano, numa sequência, observando a progressão dos processos cognitivos e a integração de conhecimentos dentro do próprio componente curricular, dentro da área, além de possíveis integrações com outras áreas e demais componentes, constituindo-se assim o documento curricular para Goiás ampliado. Mas claro, para falar desse assunto, eu vou estar acompanhado de 3 especialistas, o Bruno, a Silma e o Márcio. Todos eles são redatores, formadores e fazem parte da equipe de currículo de Goiás, vinculada ao Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, o PROBNCC. Eles participaram de todas as etapas da construção do documento curricular para Goiás, o DCGO. Bruno, qual é a abordagem proposta na BNCC e no DCGO ampliado para a matemática? A matemática é uma ciência da humanidade. Ela foi alicerçada com a busca do ser humano para atender, às necessidades, a busca de compreensão do mundo, para atuação no mundo. E por causa disso também ela é uma ciência viva, que proporciona descobertas científicas e descobertas tecnológicas importantes para que a humanidade se desenvolva. E é nisso que entram as unidades temáticas que a BNCC propõe, que é os diversos tipos de compreensão para essa atuação no mundo, que é o número, que é a álgebra, que é a geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. E aí essa organização em torno dessas unidades temáticas permite a investigação dos padrões, das formas, dos fenômenos físicos, que vão realmente trazer uma tradução do que existe no mundo e de como o homem pode modificar e atuar nesse mundo. A matemática prática, a matemática que ela não abandonou os cálculos, pelo contrário, os cálculos são inerentes à sua própria estrutura, à sua própria conjectura, ao seu próprio modo de pensar. Porém, o que nós trouxemos no DCGO? Que isso se efetive em situações do seu dia a dia. Nós usamos uma palavrinha muito importante que agora ela tem uma abordagem muito prática, que é o letramento matemático, que é fazer essas leituras para o seu dia a dia, é apropriar-se deste cabedal de conhecimento, porque se espera que o sujeito, ao entrar no primeiro ano, ao sair do 9º ano, ele tenha um percurso longo de 9 anos, mas de 9 anos de aprendizagem significativa. O documento curricular para Goiás ampliado apresenta a matemática como uma ciência da humanidade, resultado das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos e também como ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos com grande aplicação em outras ciências e no cotidiano. Então é buscar uma visão positiva da educação matemática para que todos os sujeitos aprendam, se desenvolvam, criem uma ação, uma recepção afetiva com a matemática e efetiva. O que nós estamos fazendo no DCGO ampliado? Que a educação tenha sentido para a criança lá na educação infantil, que efetivamente ali ainda não é um espaço, nós trouxemos bem isso no DCGO, não é um espaço de alfabetização propriamente dito, mas é um espaço de letramento. E o letramento matemático já faz parte lá da educação infantil, passando pelos anos iniciais do ensino fundamental, pelos anos finais do ensino fundamental e agora avançando lá para o ensino médio.
O letramento matemático é quando o estudante consegue fazer relação dos conhecimentos adquiridos, matemáticos na escola, através dos conteúdos, das áreas, e fazer relação desses conhecimentos com a sua vida cotidiana, que ele consegue resolver problemas do cotidiano, problemas que são apresentados em outras áreas do conhecimento, problemas científicos, problemas tecnológicos, e consegue também resolver os seus próprios problemas, sendo um cidadão crítico, autônomo, consciente de suas ações. Não custa lembrar que no documento curricular para Goiás ampliado, toda a área do conhecimento é composta por unidades temáticas, objetos de conhecimento, conteúdos e habilidades. As unidades temáticas se mantêm constantes ao longo de todo o ensino fundamental, trazendo a cada ano novos objetos de conhecimento, conteúdos e habilidades, de forma a construir a progressão vertical. E essas unidades são compostas pelos campos, Então, dentro dos campos aí de aritmética, de álgebra, os campos aritmético e algébrico, eles vão compor as unidades temáticas de números e álgebra. Nós temos aí os campos da proporcionalidade, o campo da probabilidade, da estatística, compondo as unidades geometria, probabilidade estatística, grandezas e medidas. Então, nós vamos tendo essas possibilidades de estudos dentro de cada unidade. Já os conceitos fundamentais, que é equivalência, ordem, variação, aproximação, vai compor os diversos procedimentos que poderão ser usados para fazer investigação dos objetos, dos conteúdos propriamente ditos de matemática. E os processos, linguagem matemática, letramento matemático, resolução de problemas, modelagem matemática e investigação matemática. Esses processos vão compor aí os planos de aula dos professores para dar conta de investigar todos os objetos de conhecimento e conteúdo matemático presentes nas unidades temáticas. A matemática para o ensino fundamental, no documento curricular para Goiás ampliado, é a área do conhecimento e componente curricular. Por essa razão, as competências da área são também as competências específicas do componente curricular matemática. No quadro curricular, estão consideradas as seguintes articulações. Primeiro, intramatemática, no próprio componente curricular matemática. Segundo, a intercomponentes com os demais componentes. E, por fim, a articulação da matemática com as situações da vida cotidiana, assegurando o compromisso com o letramento matemático. O quadro curricular apresenta uma estrutura em um tripé. Você tem as unidades temáticas, que eles estão organizando os objetos do conhecimento por unidade, que vão ser investigados, que vai ter processos e procedimentos apresentados, e o detalhamento desses processos, os modificadores, está presente nas habilidades. Do DCGO para o ampliado, o grande movimento foi explicitar melhor quais seriam os conteúdos abordados nesses objetos, uma vez que os objetos de conhecimento não são apenas os conteúdos, mas também os processos e procedimentos que tornam esses conteúdos necessários de serem vivenciados e investigados. E há uma progressão também das habilidades, e isso foi um movimento de ordenação muito interessante, em que permitiu não somente intramatemática, uma integração dentro do próprio componente, como também uma possibilidade de integrar com outros componentes. Então, as habilidades são os processos cognitivos que foram sendo respeitadas numa progressão horizontal dentro do ano e numa progressão vertical ao longo dos anos. Então, essa escolha, ela pressupôs aí um cuidado, com o desenvolvimento cognitivo do estudante, e não também somente isso, mas com uma possibilidade, ao longo do ano em que o estudante está estudando e ao longo dos anos do ensino fundamental, ele possa vislumbrar vários momentos aí de integração. E esse movimento aconteceu na matemática e também nos outros componentes para assegurar essa integração de forma mais efetiva, Porque se cada um pensasse de forma isolada, dificilmente aconteceria a integração. E esse é o grande diferencial do documento. O código alfanumérico, na verdade, é uma diretriz para que o professor possa desenvolver suas habilidades.
Agora vamos recordar um pouquinho o que é esse código alfanumérico. Ele apresenta realmente letras, números e posições de, sobretudo, de onde as habilidades estão. Então veja bem, lá no código alfanumérico do ensino fundamental, ele vai começar com EF. EF é um indicativo de ensino fundamental. Logo vai aparecer uma dupla de números. 06 significa que é ensino fundamental, 6º ano. E na sequência vai aparecer duas letrinhas. No nosso caso vai ser MA, de matemática. E aí na sequência vai aparecer 01, significa a primeira habilidade da matemática para o 6º ano, por exemplo. Esta habilidade, se ela estiver apenas com 01, significa que ela está igualzinha está na BNCC. Se ela apresentar 01A, é o desdobramento da habilidade inicial. Se ela apresentar B, é outro desdobramento desta mesma habilidade. E acontece também de uma outra possibilidade, de GO, iniciar tudo isso. Significa dizer que nós da equipe de currículo, juntamente com inúmeros professores, como eu disse, esse documento foi produzido a muitas mãos, resolvemos e entendemos uma ampliação daquilo que não foi prevista na BNCC. A progressão vertical das habilidades no quadro curricular de matemática viabiliza vários pontos de integração com outros componentes e áreas, sobretudo nos anos iniciais. Essas integrações se dão através dos objetos de conhecimento, conteúdos e das habilidades que apresentam contextos similares. Vejamos um exemplo de progressão vertical entre as habilidades da unidade temática, probabilidade e estatística. No primeiro ano, temos as primeiras noções sobre eventos e suas classificações. No 4º ano, temos um estudo mais profundo que inclui o conhecimento das características, dos resultados mais prováveis, embora não haja o uso de frações. No 6º ano, de posse dos estudos de números racionais, já se pode associar o cálculo das probabilidades por meio de frações e outras representações como os decimais e as porcentagens. Entendida como funciona a progressão vertical, vejamos agora alguns exemplos de habilidades que permitem integrações com outros componentes. Então a habilidade EF03 MA20A, que é o primeiro desdobramento da 20ª habilidade do 3º ano do ensino fundamental para a matemática, trata de estimar e medir unidades aí de capacidade e de massa. Então usa-se as medidas tradicionais, né, de quilograma, miligrama, né, que os estudantes estão familiarizados, mas num contexto em que ele estabeleça aí com as embalagens dos supermercados, né, dos produtos no supermercado, e aí de repente faz muito mais sentido, num primeiro movimento na habilidade, não somente ver no contexto da própria matemática, mas em um contexto cotidiano. A habilidade EF04 MA23, que é a 23ª habilidade do 4º ano para matemática, ela trata de reconhecer a temperatura. Então, aqui no Brasil, a temperatura é medida em Celsius, mas em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é medida em Fahrenheit. Então, é interessante que o nosso estudante ele conheça, né, as medidas de temperatura e reconheça a que nós utilizamos aqui, que é o Celsius, em contexto aí de clima, para poder entender um pouquinho sobre essas previsões meteorológicas, né, e todos os aspectos, né, em que a temperatura é importante, né. A habilidade EF05 MA24B, que é o segundo desdobramento da 24ª habilidade do 5º ano para matemática, ela já trata de sintetizar, né, quer dizer, produzir textos a partir das ideias de saúde, de trânsito. Como é que a matemática pode influenciar, né? Quais são as informações, né, que a matemática pode trazer? Esses números indicam o quê, né? O que está de errado? O que está dando certo? E aí tudo isso sistematiza na habilidade EF06 MA32, que é a 32ª habilidade para o 6º ano, em que você pega todos esses aspectos desenvolvidos um a um nos anos anteriores e coloca todos eles em xeque. Coloca agora no consumo consciente,
na ideia de sustentabilidade, na ideia de educação no trânsito, numa ideia de que isso vai servir para a minha saúde. Então, essa habilidade no sexto ano, ela já faz uma reflexão no ponto de elaboração, né? Então, antes era estimar, medir, antes era reconhecer na vida cotidiana, antes era produzir um texto com algum parecer, mas agora já é no aspecto de elaborar, para mim mesmo e para o meu próximo. A integração de conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem em matemática se dá por meio do desenvolvimento de dois princípios: a atitude problematizadora dos professores e a atitude investigativa dos estudantes. Todos esses conhecimentos que hoje, né, são abstratos, um dia partiram de problemas concretos. Então, essa retomada para os problemas do cotidiano e trazer essa matemática presente no cotidiano para que as aulas se tornem mais chamativas, mais atrativas para os estudantes, é que poderá tornar essa aula possível, né, para o protagonismo do estudante e também permitirá ao professor uma visitação aí para novas metodologias, né, métodos ativos, esses elementos trazidos para a sala de aula para desenvolver o pensamento matemático permitirá ao estudante não somente o protagonismo dentro das aulas de matemática, como usar essa matemática também para mobilizar outras áreas do saber, outros conhecimentos de interesse. Este estudante precisa desenvolver-se ao longo do ensino fundamental a necessidade de investigação, a necessidade de aproximação, de conhecer e desenvolver a matemática a partir de investigação. O professor será também um sujeito protagonista, porém, ele não terá o ensino centrado em si o tempo todo. Quando nós aprendemos, em outros momentos, o professor falava, o aluno escutava. Hoje, na perspectiva que nós estamos trazendo, o modo de pensar a matemática, há algo diferente nesse processo, ou seja, o estudante desenvolverá, a partir das pesquisas, o seu protagonismo. Ninguém precisa pensar que a matemática hoje ficará fácil. Não é isso que nós estamos falando. Pelo contrário, ao exigir cálculos, ao exigir um modo de pensar, ela é um componente curricular que apresentará suas dificuldades. Mas agora o modo como eu vou ensinar isso que fará toda a diferença. A garantia dessa aplicabilidade fará com que esta aproximação dos estudantes aconteça. Reforçando sua atitude de autonomia, cooperação e sua capacidade de ler e escrever matematicamente, para que o estudante construa nesse processo o seu próprio conhecimento. Para implementar essa integração, é fundamental que o professor disponha de vários recursos: resolução de problemas, né, contextos multimodais, trabalhar projetos, né, de forma que os estudantes sejam participativos, né, seja ativo nesse processo, oficinas maker, através das técnicas de dobraduras, efeitos fractais, efeito Drost, entre outros recursos que estão disponíveis, que levam o estudante a entender o funcionamento e aplicabilidade do conhecimento matemático. É isso. Conforme dissemos, esse vídeo é apenas um pontapé inicial para situar e contextualizar a Base Nacional Curricular, sua relação com o Documento Curricular para Goiás Ampliado e a abordagem específica dos dois, neste caso, para a matemática. Por isso, é fundamental, professor, o estudo da BNCC e do DCGO ampliado para agora colocar em prática em sala de aula as suas propostas. Bom planejamento e boas aulas!